TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Reunião deve definir novos rumos da seleção brasileira. Gilmar, Rinaldi e Dunga na Berlinda. Semana de Campeonato Brasileiro para a dupla Grenal. E a LAF entra em quadra daqui a pouco pela Série Ouro. É agora, no Papo de Boleiro. E a CBF prepara novos rumos para a seleção brasileira. Depois do desembarque da delegação dos Estados Unidos, com a eliminação precoce na Copa América do Centenário, o presidente Paulo Del Nero deve convocar uma reunião para acertar aí o que pode ser a demissão do Gilmar Rinaldes e do técnico Dunga. É uma medida compensatória com relação aos maus resultados, com a eliminação, com uma campanha até certo ponto medíocre nas eliminatórias, mas que pode trazer novos rumos aí. E o Tite é o nome cotado. Não fala-se outro nome, na verdade, é o plano A, não existe plano B nem C. O técnico do Corinthians seria o carta 1 aí para essa substituição. E não tem plano B. E se o Tite disser não? Assim como o Muricy disse aquela vez, né? E aí? Pois é. E aí, para onde vai? Para onde caminha a seleção brasileira? Eles vão atrás do Leonardo, do Zico, do Jorginho. Gente, é muito triste o momento do futebol brasileiro. Mas tu acha assim, por exemplo, o Tite assumindo, com a questão não de política vai mudar, não vai mudar muita hoje, coisa, não ele vai conseguir implantar o estilo de trabalho dele? O problema do futebol brasileiro é muito mais profundo, é uma deterioração assim que vem de décadas. A gente ganhou uma Copa já mal, só que nós tínhamos naquela época uns jogadores fantásticos que faziam a diferença. Eles eram muito diferenciados, mas não é de hoje. Eu ouvi uma frase ontem que eu me identifiquei muito de um colega jornalista de São Paulo, eu acho que o futebol brasileiro está doente. E o futebol brasileiro é a palavra certa. O futebol brasileiro está doente dentro de campo, fora de campo, nos bastidores, no comando. Completamente doente. Pois é, então quem sabe essa medida, talvez quando a gente está gravando mais cedo o Papo de Boleiro hoje, talvez no final, quando o programa estiver indo ao ar, já estejam novos nomes, já reuniões já estabelecidas nessa nova que pode ser um novo rumo da seleção brasileira. Acho que o Dunga nem era para o cargo. O Dunga nem era para o cargo, não era para o cargo assim, ó, não tem currículo. Tu não pode botar na seleção um cara porque ele foi o bom capitão da seleção brasileira. Não é assim, gente. Ser treinador de futebol é uma coisa... Aqui ainda tá aquela mentalidade que é só botar um cara lá que jogou bola. Dá uma olhada nesses treinadores que fazem sucesso lá na Europa. O quanto eles estudam, o quanto eles fazem. Não foi o Guardiola que antes de ir lá para a Alemanha aprendeu alemão? Ele foi estudar alemão, gente. É uma coisa que muito profunda. Não sei nem qual é a solução, Diogo. É verdade. Então, quem sabe o Corinthians possa estar cedendo seu treinador. Essa conversa pode acontecer hoje ainda entre o presidente da CBF e o treinador do Timão. As novas arestas devem ser acertadas. Vamos rezar para que o Tite assuma e consiga pelo menos amenizar, que consiga pelo menos classificar a seleção para a Copa do Mundo. Nos bastidores até o Corinthians já trata de um substituto, né? Para completar agora a lista de tragédias do futebol brasileiro, só faltava a gente ficar fora da Copa pela primeira vez, desde a primeira Copa do Mundo. Aí fecharia... é a última pá de cal, né? Vamos fechar o caixão. Aí fecharia o livro, né? Aí tu pode... Começa no 7-1. Começa do novo, começa tudo de novo. Exatamente. Infelizmente. Então tá, a seleção vive essa turbulência, a gente espera que se defina o quanto antes aí, porque a gente sabe que já tem eliminatórias em setembro, já volta a campo aí a seleção brasileira, e quem sabe com um novo técnico, sem falar nas Olimpíadas, né? Que tá aí já tem em agosto. Tem as Olimpíadas. É mais uma oportunidade de dar vexame. É mais uma, né? Essa falta ainda, Deus nos proteja. Que barbaridade. Falar um pouquinho de coisa boa, falar da dupla Grenal que volta a campo nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio joga amanhã em Chapecó contra a Chapecoense. Aguarda aí, a eliminação acabou sendo boa, que o Grêmio deve contar com o Marcelo Groi e o Wallace para essa partida. Os jogadores eram esperados hoje ainda em Porto Alegre e embarcaram com a delegação para o interior de Santa Catarina para reforçar o Grêmio nessa partida importante aí. É jogo para ganhar, Helena, né? É jogo para ganhar fora de casa, se bem que o Chapecoense
A Chapecoense não tá para brincadeira, né? Tá com o time certinho, time tá surpreendendo, né? Jogando legal. Não é jogo fácil, não pode ganhar pela diferença, pelas tradições, mas não porque a Chapecoense não esteja fazendo um bom futebol. E o Bruno Rangel, né? O grande nome, mais uma vez, centroavante, que vem fazendo uma resposta muito positiva. O cara que a gente não entende porque que ainda está lá, né? É verdade. E sabe se seja o último Campeonato Brasileiro do Bruno Rangel. Eu espero que alguém olhe lá, o Bruno Rangel. Baita centroavante mesmo. Pode fazer diferença a favor do time catarinense. Tem feito aí um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro desse ano. Então, portanto, o Grêmio conta com o retorno do Marcelo Groi e do Wallace. Reforço aí, lembrando que o Maicon e o Ramiro estavam suspensos, então o Wallace chega aí para dar um alento nesse meio campo do Grêmio, que teria 2 meninos apenas na contenção ali, o Caio e o Jailson. A tendência é que joga o Jailson ao lado do jogador que estava na seleção brasileira. O restante da equipe deve ser o mesmo. Aí o Bobô sai para o retorno do Luan, que cumpriu suspensão na última partida contra o Fluminense. Então o ataque terá um reforço aí do craque do time para essa partida. Muito importante, 19h30 amanhã, portanto, jogo Chapecoense e Grêmio lá na Arena Condá. E na quinta-feira, quem entra no campo é o Internacional, joga em casa mais uma vez, enfrenta o Galo. Mas não deve ser aquele Galo, principal a título para a zona de rebaixamento. E futebol, é um Galo que vem meio depenado já, né? Pois é, mas eu acho que não é um Galo assim, de repente, tem não alguns reforços. Não é um Galo morto, aí, porque... não é um Galo morto, né? Vamos deixar bem claro. E o Inter tem ressuscitado o Galo assim, em Porto Alegre, né, nos últimos anos, tirando a Libertadores. Para que dessa vez não aconteça, né? O Atlético Mineiro deve vir reforçado mais uma vez do Fred, que já jogou o Clássico Mineiro no final de semana, acabou derrotado pro Cruzeiro. Fez gol, danado, né? Então o Atlético deve vir aí reforçado, lembrando que não tem mais a Libertadores, mas então o Atlético Mineiro deve vir com fome de bola aí para jogar no Beira-Rio, também 19h30, mas esse jogo a gente pode dar um destaque amanhã, mais amanhã, que o Atlético Argel muda, tem uns jogadores voltando, tem jogadores que estão saindo, certo que o Inter vem um pouco diferente aí, com suspensões e com retorno de jogadores importantes aí, para tentar se manter na liderança, lembrando que o Inter é líder isolado com 16 pontos, seguido do Palmeiras, do Grêmio e do Corinthians. E hoje à noite a bola rola, bola pequena, de futsal, 20 horas e 30 minutos, portanto daqui a pouco a LAF entra em quadra pela Série Ouro de Futsal lá em Sobradinho. Sobradinho tem o mesmo número de pontos da LAF e é uma equipe aí que vem surpreendendo, mas a gente sabe que com essas 2 vitórias consecutivas aí, uma na Série Ouro e a primeira na Liga Nacional, a LAF tem tudo para arrancar, para dar uma embalada boa, como né? se vê assim que a temporada não é assim das melhores, diversas lesões, diversos casos de lesão, desfalques, teve temporadas aí que praticamente não se machucava ninguém. Parece o Lajadense, né? O Lajadense ficou 3 anos sem machucar um jogador, de repente em 3 meses 3 jogadores operaram joelho, entende? É aquela coisa que a gente não explica no futebol, no esporte, né? Como é que se diz? Acontece, a zica. Né? Hoje em dia é meio perigoso falar zica, né? Mas é zica, às vezes a fase ruim. Mas o Sobradinho é um time para se bater. Pelo que eu tô sentindo, o nível do Campeonato Gaúcho caiu. Sim. Com raras exceções que se mantiveram, como o Atlântico, como a Sueva, até a CBF. Pois é, se pegar no grupo da LAF hoje, que é a chave B, o Juventude é o líder, uma equipe que veio da Série Prata veio da ano Série passado, Prata. hoje está liderando. A equipe que bateu a própria LAF na primeira rodada. Veio com força, investiu, uma novidade boa aí, está liderando. Olha, o Cachoeira Futsal não fez nenhum ponto. O Bento tem 3, então, a CIF 4. A CIF foi um dos destaques do ano passado. E assim, tá bem, tá um retrato diferente esse ano, né, Diogo? É verdade. A começar pela LAF, né, que também não está conseguindo Perdeu repetir. Muitos jogadores, trouxe alguns jogadores mais novos. Mas espera aí, eu acho que... É o ônus do sucesso, né? Tu revelar jogadores e se eles serem bons, tu fazer boa campanha e os clubes grandes vêm com mais poderio e levam, né? Mas a gente sabe que, de repente, esse embalo que ela frente de 2 vitórias pode fazer uma diferença aí, sim, de repente. Sim, está vendo uma terceira vitória seguida aqui no estadual, eu acho que nós temos tudo para ir bem. Nós temos tudo para ir bem, nós temos tudo para pontear, para chegar nas cabeças. O nosso problema mais é a Liga Nacional, mas no âmbito estadual eu acho que a gente vai muito bem, vai muito bem. Portanto, então, lembrando o torcedor, 20h30, jogo lá em Sobradinho contra a AES, jogo aí que vale jogo de 6 pontos, lembrando que o time de Sobradinho tem a mesma pontuação da LAF, então quem sabe a LAF com essa vitória pode chegar vice-liderança da chave aí com 9 pontos,
ultrapassando a CBF, que tem 7. Lembrando que o Juventude é o líder com 11. Então, lembrando que no Clássico, a LAF volta à quadra pela Liga Nacional no final de semana, enfrenta a Soeva no Clássico Gaúcho e o Clássico dos Vales. Jogaço, lembrando que a Soeva está muito bem. Vai ser um jogo para lotar o Complexo Esportivo da Univate, sair, o torcedor apoiar, porque a gente sabe que o pessoal de Venâncio vem. Então chegou a hora da gente fazer nosso papel aqui em Lajeado e apoiar o time lajadense nessa trajetória. A LAF volta à quadra, então, nesses 2 jogos em casa. Chegou a hora do torcedor. Vamos apostar hoje, quem sabe, mais uma vitória contra o Sobradinho, para quem sabe chegar embalado e ir embora. É isso aí. Isto. O Papo de Boleiro de hoje vai ficando por aqui. Voltamos amanhã com mais todas as informações de Grêmio Chapecoense, já projetando o Internacional contra o Atlético Mineiro e, quem sabe, com as mudanças na seleção brasileira. Ficamos por aqui. Um abraço. Até. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.